Não cobiçarás é o 10º mandamento, o mandamento último que nós iremos meditar e estudar nessa manhã. Meus irmãos, nós já expomos os outros 9 mandamentos e nós estamos nessa série e hoje nós iremos, pela graça de Deus, concluí-la. E este último mandamento, ele vai tratar de uma questão mais fundamental de todos os mandamentos. Porque ele vai tratar acerca dos aspectos internos do coração, os desejos do coração. É sobre isso que o 10º mandamento vem falar para nós. E nessa temática, meus irmãos, há uma história da Sagrada Escritura que nos ajuda a compreender quando esse mandamento não é observado. Quando este mandamento ele deixa de ser cumprido, os efeitos que ele faz na vida de uma pessoa e de toda uma família. Eu gostaria de trazer à sua memória a história de Amnon, filho do grande rei Davi. Os irmãos bem conhecem a história do rei Davi. Davi foi um grande militar do passado, um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha os seus pecados, que falhou terrivelmente, mas também era um servo dedicado ao Senhor. Este homem, ele conquistou grandes riquezas na sua vida. Ele era um jovem pastor de ovelhas, como nós bem sabemos, de uma família pequena e humilde, e ele tornou-se o grande rei de Israel por vontade de Deus. Por causa do seu pecado, a confusão, a intriga foi estabelecida no meio da sua família. O grande rei Davi tinha um filho primogênito. Esse filho primogênito, o nome dele é Amnon, ou era Amnon. Ou seja, o primogênito, ele tinha direito de tudo aquilo que era do seu pai. Amnon tinha uma grande riqueza a ser herdada de Davi. Amnon, ele era o primeiro filho do grande rei Davi. Ele tinha em casa um homem que temia Deus, um homem que era um homem de guerra, e ele era herdeiro desse trono. Ou seja, ele tinha como herança não só uma riqueza espiritual do seu pai, mas riquezas financeiras também, poder e o grande poder do mundo daquela época. Ele era filho de um homem rico e poderoso como o rei Davi. Mas Amnon, ele teve um grande problema. Amnon, ele ficou apaixonado por ninguém menos do que a sua irmã. Ele teve o desejo de possuir a sua própria irmã, meio-irmã. Então, meus irmãos, esse desejo foi corroendo o seu coração ao passo que Amnon passou a ficar doente, porque ele desejava possuir a sua própria irmã. Ouvindo o conselho de um amigo ímpio, ele planejou todo um esquema para poder se deitar com a sua própria irmã. Ele levou esse desejo ao ápice, o cumprimento dele. E após ele se deitar com a sua própria irmã, ele passa a rejeitá-la. E a Bíblia diz que o ódio que ele sentiu da sua irmã após aquele ato vergonhoso foi maior do que o amor que ele possuía anteriormente. Nós vemos em Amnon, meus irmãos, uma história em que o forte desejo do coração tomou conta das ações e do pensamento daquele homem. O final de Amnon foi ser morto pelo próprio irmão que planejou a sua morte. Assim, meus irmãos, nós vemos que o desejo do coração, o forte desejo do coração, nos leva a cometer aquilo que desagrada ao Senhor, o nosso Deus. A nação de Israel foi formada pelo próprio Senhor, como os irmãos bem sabem, e ela foi rodeada de falsas religiões, como na terra do Egito. E o livro de Êxodo mostra essa saída do povo de Deus da terra do Egito para a terra que Deus havia prometido para eles. Então, por causa da influência das outras nações, das outras culturas sobre o povo de Israel, eles necessitavam que a lei do Senhor norteasse totalmente a sua vida, a vida de cada um deles. Sendo assim, meus irmãos, o Senhor revela a sua vontade de uma forma especial para eles, mostrando o caráter da ética e do padrão do reino estabelecido pelo Senhor. Se os irmãos observarem aí na sua Bíblia, no capítulo 20, a partir do verso 18,
os irmãos vão ver o contexto imediato dessa passagem. Qual que é o cenário em que Deus revelou essas palavras. Nos diz no verso 18 em diante: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, pois não fale Deus conosco, para que não morramos. Então veja, meus irmãos, o cenário que Deus vai entregar à sua lei. É um cenário apavorante para o povo de Deus, porque Deus está falando, logo, eles se veem diante do Senhor. E essas palavras deveriam moldar quem eles são como povo de Deus, como cada indivíduo naquela sociedade que levava o nome do Senhor no Antigo Testamento. Deixa claro aqui, meus irmãos, a verdadeira religião que está ligada ao coração dos israelitas ou daqueles que eram verdadeiramente israelitas. Meus irmãos, a verdadeira religião, como apresentada no Antigo e no Novo Testamento, ela está relacionada ao nosso coração, aos desejos do coração. Quando o Senhor Jesus disse que do coração do homem procede todos os maus desígnios, ele está apenas pregando o mandamento de Deus desde o Antigo Testamento, a sua grande revelação. Ou seja, o 10º mandamento, meus irmãos, vai tratar do coração da aliança, do coração da lei do Senhor, e fala-nos também ao nosso coração. Por isso, Deus exorta o seu povo a observar os desejos do coração, para que, a partir disso, seus relacionamentos estejam corretos, né, tanto com Ele mesmo, como com o nosso próximo. Algo interessante do nosso texto em questão nessa manhã, se os irmãos observarem as primeiras palavras dos 10 mandamentos e as últimas palavras desses 10 mandamentos, nós já vamos ter o resumo dos 10. Ou seja, quando o capítulo 20, ele inicia: então Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele vem falar conosco de uma maneira pessoal. Então os 10 mandamentos falam sobre a nossa relação com Deus. Qual que é então o último mandamento? Como que ele termina? Que nós não venhamos cobiçar nada do nosso próximo. Ou seja, nessas duas palavras, nós já vemos todo o conteúdo referente aos 10 mandamentos, sobre a nossa relação com Deus e a nossa relação também com o próximo. Ou seja, Jesus não retirou os mandamentos, ele mostrou o coração da lei de Deus para nós, que é a nossa relação com Deus e também com todas as pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, o 10º mandamento, ele vai falar sobre a cobiça. E o que é cobiçar? Talvez você pense assim: claro que eu não cobiço nada de ninguém, eu não quero nada do meu próximo. Assim como por vezes nós pensamos que não matamos ninguém, que nós não adulteramos, que nós não furtamos, o 10º mandamento, por vezes nós também nos enganamos, achando que nós conseguimos cumpri-lo como o jovem rico. Mas vamos refletir um pouco sobre a definição de inveja, ou cobiça, como o texto apresenta para a gente. Inveja ou cobiça revelada no 10º mandamento é o sentido de forte desejo de satisfação, estar satisfeitos em nosso coração. Aquele que busca estar satisfeito com qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. A ideia do mandamento aqui é estar completo. Sabe aquele pensamento? Eu só vou ser feliz, eu só vou ser realizado quando eu tiver minha casa própria. É esse tipo de pensamento, é esse tipo de sentimento que ele adota aqui no 10º mandamento. É o desejo de satisfação, de completude, que é buscado fora da presença de Deus, que é pecado. Porque toda a nossa satisfação, todo o nosso contentamento deve estar em quem? Em Deus, o nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, não se trata apenas do desejo de cometer pecado, ou de transgredir a lei de Deus.
mas sim a ideia de ser feliz e próspero longe da presença do Senhor. É o pensamento de Adão e Eva de achar que pode viver longe da presença de Deus e ainda assim ser feliz. Veja se isso não é muito real para nós no nosso dia a dia. Achamos que nós podemos ser felizes, que nós podemos ter tudo longe da presença do Senhor. Pense você em uma grande empresa, com muitos funcionários, e uma grande empresa necessariamente precisa de uma boa administração. Normalmente, as grandes empresas, ela tem a sua diretoria, né? E a diretoria, ela faz reuniões constantes para saber qual que é o próximo passo que a empresa vai tomar, quais são as funções que os departamentos precisam realizar. Então, numa grande empresa, essa diretoria, normalmente, ela se reúne constantemente para poder saber qual vai ser a próxima direção ou caminho a ser seguido. Aqui, meus irmãos, o desejo do nosso coração é como essa sala de reuniões, onde nós planejamos e vemos qual será a nossa própria atitude, qual será a nossa próxima decisão, qual será o nosso caminho. É o aspecto interno do coração. Ele vê algo que tem interesse, planeja e executa. Mas nunca está satisfeito com o alvo quando ele não é o próprio Senhor. Eu não sei se você já passou por isso, eu tenho certeza que eu já passei, né? Eu imagino que você também. Quando você deseja algo, né? Quando eu era mais jovem, eu desejava uma moto muito bonita, né? Uma CBR 450. Aquela moto era fenomenal para mim. Então eu tinha um carro, quis negociar o carro na moto, né? E peguei aquela moto, mesmo que seja antiga, mas era a moto dos sonhos, aquela moto maravilhosa. Passou-se um tempo, aquela moto já não era mais tão bonita assim. Parece que existia uma outra moto ainda mais bonita do que aquela. Aí, ou seja, aquele desejo que foi satisfeito, que foi cumprido, já perdeu a graça, já perdeu o brilho. Agora eu quero outra coisa. Então a pessoa começa a trabalhar, a pensar, a olhar e desejar, e já não está mais feliz com aquilo que tem e busca algo novo. E vive numa situação de descontentamento. E é isso que o mandamento vai trazer para nós, meus irmãos. É esse descontentamento no nosso coração quando nós buscamos algo que não é o próprio Senhor. Quando nós deixamos que as aflições dessa vida venham combater o nosso coração. E a Bíblia é muito clara, meus irmãos, quem não está satisfeito com Deus, não está satisfeito com nada e com ninguém. Se Deus realmente não é a fonte de satisfação na sua vida, você vai estar insatisfeito com o marido, vai estar insatisfeito com a esposa, vai estar insatisfeito com os filhos, a casa não é boa, o carro não é bom, a moto não é boa, porque nada está bom. Porque se a sua relação com Deus não está correta, se a sua satisfação não for o próprio Deus, logo os seus relacionamentos vão estar comprometidos. Nada para você vai estar bom. E é isso que o mandamento vem trazer para a gente. Provavelmente, meus irmãos, nós somos muito cegos para ver aquilo que nós já temos. Deus já tem nos abençoado de uma forma extraordinária, só que nós não olhamos para isso. Nós olhamos para aquilo que a gente ainda não tem. É o carro que eu não tenho, é a casa que eu não tenho, é aquela vida, é o restaurante, é tudo que não tem, que parece que vai satisfazer, mas isso é uma mentira do nosso coração. E é isso que o mandamento vem confrontar-nos. Quem realmente está no comando dessa grande sala de reuniões do nosso coração? Porque nós somos fáceis para ver aquilo que nós não temos. Né? Vemos até em 4K, em mínimo detalhe. Né? Coloca lá no carrinho de compras da Amazon, da Shopee. Aí você vai ver o carrinho de compras lá, está lá aquela lista de coisas. Né? Tudo, um monte de coisa que você nem precisa, mas está lá. Por quê? Porque você olhou, você desejou, você, nossa, se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu tiver isso eu vou ser realizado.
E é sobre isso que o mandamento vem tratar, meus irmãos. Nós não devemos buscar satisfação nessas coisas. Quando nós buscamos felicidade nisso, nós nos tornamos infelizes, porque a nossa felicidade está no Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador, como vai dizer o mandamento. E para que não haja dúvidas, meus irmãos, sobre o mandamento, ele faz uma lista daquilo que nós não devemos desejar fortemente no coração, aquilo que nós não devemos cobiçar, que ele vai dizer: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, não cobice nada do que é do outro. E aqui, meus irmãos, tanto o catolicismo romano como os luteranos, eles fazem a contagem diferente dos 10 mandamentos. Tanto o catolicismo romano como os luteranos, eles fazem uma contagem diferente. O 10º mandamento aqui, eles dividem em 2. É como se não cobisse a casa do seu próximo, o 9º mandamento, e não cobisse a mulher do seu próximo, o 10º mandamento. Entre a igreja luterana e a igreja católica romana, há essa contagem diferente dos 10. Porque o 2º mandamento, ele é comprimido no 1º. Então, é como se retirasse o 2º mandamento e dividisse o 10º em 2 mandamentos, para ter a contagem de 10 mandamentos. Por isso que dentro do catolicismo romano e dentro do luteranismo, a contagem dos 10 mandamentos é diferente. Nós vemos a ausência de não ter imagens de esculturas e vemos o 10º mandamento dividido em duas partes. Mas nós entendemos que essa contagem, ela não faz jus à intenção ou à profundidade que o mandamento exige. Porque quando ele diz não cobiça, ele está relacionando tudo que é do próximo, seja casa, seja mulher, seja tudo aquilo que ele possui. Nós entendemos que o 10º mandamento, ele é profundo e abrangente. Ele expressa uma unidade sobre os nossos desejos de não querer algo que Deus ainda não nos abençoou. Deus exige aqui, meus irmãos, e esse é o nosso entendimento dessa palavra, que Deus exige não apenas uma obediência externa à sua lei ou à sua vontade, porque era isso que todas as outras religiões ensinam. O que a religião vai ensinar? As outras religiões, o paganismo: olha, faça isso, isso e isso, que Deus vai te abençoar. Faça isso, isso e isso para você pertencer a essa religião. Então, nós vemos que a verdadeira religião, a religião que a Bíblia realmente nos apresenta, não é assim. É uma religião do coração. Porque Deus, ele não quer apenas uma obediência externa, mas sim uma obediência interna do coração, que é um aspecto muito mais difícil de se observar. É por isso que Jesus vai dizer assim: aquele que olhou para uma mulher com desejo impuro, já pecou no seu coração, porque a obediência começa com o próprio coração, os desejos internos da nossa alma. Os desejos, meus irmãos, possuem grande poder de influência em nossa vida. E nós vemos isso através de inúmeros exemplos na Sagrada Escritura. Você se lembra que Eva viu o fruto proibido e era agradável aos olhos. Com isso ela tomou o fruto, comeu e também deu ao seu marido, que também comeu. Ou seja, viu, desejou, cobiçou aquilo que Deus havia proibido. Deus não tinha dado aquele fruto. Deus tinha dado todos os frutos, qualquer coisa podia comer. Mas aquele Deus não deu. E qual que ela quis? Aquele que Deus não deu. Veja se isso não é o mesmo que acontece na sua vida. Veja quantas coisas boas Deus já te deu. Deus deu aquilo que para Ele é mais precioso, o Filho dEle na cruz do Calvário. E você olha para todas essas bênçãos e pensa assim: eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro, quando eu tiver a moto, quando eu tiver o sapato, quando eu tiver a roupa. Olha o absurdo do nosso coração, que nos engana diariamente.
Nós vemos, meus irmãos, por exemplo, Davi, quando desejou a mulher de Urias, viu a mulher tomando banho, desejou no coração, até consumir realmente o ato de adultério. Então nós vemos a ideia do ver, do cobiçado, desejar primeiro no coração. Acã desejou a capa babilônica, o ouro, e escondeu debaixo da sua tenda. E o desejo, meus irmãos, aqui é aquela forte vontade de fazer as coisas, que vai desagradar realmente o nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre o desejo de possuir riquezas. Porque tem gente que pensa assim, não, desejar não é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. O pecado é você elaborar um plano que dentro disso a lei de Deus vai ser desobedecida. Como por exemplo o caso de Davi. Ele desejou a mulher que não era dele, fez todo um plano para consumir o pecado e depois tentar encobertar o seu pecado. Alguns pensam que é dessa forma o mandamento. Mas o mandamento, meus irmãos, ele trata da vontade, do desejo, e não apenas do desejo de cometer pecado, mas é o próprio desejo em si de buscar felicidade e satisfação em outra coisa que não seja em Deus. Se os irmãos observarem na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 9, afirma: mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Os que querem, os que têm desejo por riqueza, aquele que faz tudo para ser rico, ele cai em quê? Em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocíveis, que levam as pessoas a afundar na ruína e na perdição. Veja que ele vai dizer que aquele que tem o desejo, não é que ele tem a possibilidade de cair, não, ele vai cair, porque o desejo dele vai direcioná-lo para aquilo que é pecaminoso, numa satisfação que não é em Deus. Então veja que o desejo em si, que não é buscar ao Senhor e a sua plenitude, ele é em si pecaminoso. Por isso que todos nós, meus irmãos, caímos nesse mandamento. Porque todos nós desejamos por vezes coisas que não é o ser de Deus, que não é a glória de Deus, que não é estar em plena alegria e comunhão com Ele. O desejo por aquilo que pertence ao próximo. Acabe, um grande rei de Israel, desejou a vinha de Nabote. Ele ficou tão possesso em desejar aquela vinha, aquele pequeno terreno do lado do seu palácio, que ele ficou doente. Veja, o desejo do coração faz a pessoa adoecer. Ao passo que a esposa dele viu a situação prostrada dele, falou: mas por que você está assim? É porque eu quero a vinha dele, ele não quer me vender. Aí ela vai lá, manda matar o cara e toma a vinha dele, agora é sua. Veja que o desejo do coração como que leva ao pecado. Né? Desejar fortemente aquilo que nós não temos. Se você observar na atualidade, né, o desejar aquilo que é do outro, né, o mandamento vai dizer: não deseja nada do que é o teu próximo, nem tua casa, nem teu servo, ou seja, a propriedade do teu próximo você não deve desejar. Quando nós olhamos para a situação da guerra que tem se estendido ao longo dos anos, entre Rússia e Ucrânia, o que a Rússia quer da Ucrânia? Ela quer terra, ela quer propriedade, ela quer se apropriar daquele espaço que ela entende que vai ser bom para ela. Por causa disso, o que ela fez? Guerra, tomando a força, e ali você tem uma luta, uma batalha por uma propriedade que é do outro. Salomão, meus irmãos, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele diz que ele não poupou nada daquilo que os seus olhos desejavam. Pense você, tudo aquilo que você deseja, você pode ter. Foi a história do grande rei Salomão. Se ele quisesse música, ele tinha as melhores músicas. Se ele quisesse mulheres, ele tinha um harém lá, 1000 mulheres para poder escolher qual a que ele queria. Riqueza, lagoas que ele disse que construiu. E o fim disso tudo que ele diz?
vaidade. É como se ele bebesse tudo aquilo que o seu coração desejou e ele visse no final do copo um grande vazio. Ou seja, tudo aquilo que o seu coração empregou em fazer, tudo aquilo que ele desejou, ele viu que sem a presença de Deus não vale nada. E essa é a ideia do mandamento, meus irmãos. A nossa satisfação, a nossa completude só pode estar em Deus. Nada daquilo que Deus criou pode verdadeiramente satisfazer a nossa alma. Por isso, desejar qualquer coisa que não seja Deus é pecado. Nós devemos tomar cuidado com as propagandas, com as mídias, com as redes sociais, porque isso pode nos influenciar diretamente. Nós somos bombardeados para que os nossos desejos fossem direcionados para coisas, para adquirir coisas. E isso, a propaganda, as redes sociais, a mídia de uma forma geral, ela sabe disso, que através do seu desejo, ela vai te conquistar. Não é quem que nunca foi no cinema e viu aquela foto, aquele balde cheio de pipoca, aquela pipoca bonita pra caramba, né? Você vê que dá até água na boca, dá vontade de ir lá e comprar mesmo, comer. Aí quando você compra, você vê que é diferente. Não é a foto, né? A foto tem todo o seu tratamento, né? Tem a publicidade, né? Você vai comprar lá o delivery, aí tem a foto lá do lanche, aquele queijo derretendo do lado. Parece que quando você vai comprar, vai vir daquele jeitinho, né? Mas você não é daquele jeitinho. Por quê? Porque ele quer passar uma imagem para você, ele quer trabalhar com a sua vontade, o seu desejo, para você adquirir aquilo. E você é bombardeado com isso todo dia. Por isso que nós devemos ser cautelosos com as informações que nós recebemos, as propagandas, e saber que as pessoas querem realmente conduzir os nossos desejos para ter, você só vai ser feliz quando você comer o McLanche feliz. E não é isso. Nós somos felizes porque nós temos o Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Quem é que nunca entrou numa loja e disse assim, eu vou entrar só para ver. Eu não vou comprar nada, mas eu só quero ver. Porque você quer alimentar no coração o desejo de possuir aquela coisa que você foi visualizar. Né? Então, cuidado com isso. Tem gente que vai para outro extremo, fala, se não for para comprar, eu nem entro. Né? Se não for para adquirir, então eu não vou nem perder meu tempo. Então, cuidado com essas coisas, meus irmãos. As coisas que Deus nos dá são bênçãos. Né, o nosso carro, casa, trabalho, moto, né, a possibilidade de ter alguma coisa, uma roupa boa, louvado seja Deus por isso. Mas a nossa felicidade, o nosso contentamento não estão nessas coisas. E é isso que o Senhor quer tratar realmente no nosso coração. Por isso, hoje nós ouvimos o que é cobiça, é esse desejo forte do nosso coração de possuir algo que nós ainda não temos. E o que nós realmente não devemos cobiçar ou desejar. O coração do homem, meus irmãos, procede de todo mau desígnio, como diz o nosso Senhor. Por isso que nós devemos cuidar dele. Possuir coisas não é problema, não é pecado, é mesmo bênção de Deus. Mas desejar fortemente aquilo que nós ainda não temos é sim um pecado que nós cometemos contra o Senhor. E esse pecado, meus irmãos, ele afeta os nossos relacionamentos. Porque se nós não estamos felizes com o Senhor, como já foi dito, nós não estaremos felizes com mais nada daquilo que está ao nosso redor. Se nós somos pessoas infelizes no nosso dia a dia, nós vamos fazer todas as pessoas também ao nosso redor influenciadas pela nossa infelicidade. Né? Que você não seja uma pessoa infeliz, mas que você seja alegre e contente no Senhor, o seu Deus, porque Ele tem dado provas de que Ele ama você, perdoa os seus pecados e fez isso através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, Deus nos libertou não para sermos escravos dos nossos desejos, Deus nos libertou para não sermos escravos da nossa vontade,
mas livres para desejar a Ele e buscar tão somente o seu reino. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me livrar desses desejos pecaminosos? Quem é que pode me dar forças para vencer o pecado e o mal? Graças a Deus que a resposta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos libertou dos nossos pecados, Ele está nos libertando do poder do pecado, Ele está nos libertando daquilo que o pecado pode fazer realmente no nosso coração. A libertação de Cristo, meus irmãos, tem início no coração. E a pergunta final que fica para nós é: será que você verdadeiramente é livre? Será que você é livre para amar o Senhor, buscar o Senhor? Ou seu coração ainda está preso às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós possamos amar o Senhor com toda a liberdade em nosso coração, entendendo que Ele é a fonte de toda a nossa satisfação. Que possamos reconhecer as suas bênçãos sobre nossas vidas e olhar para tudo aquilo que Ele já tem feito em nosso favor. Amém?